A paz do Senhor, amados. Hoje é quinta-feira, né? A maioria da nossa igreja, nesse horário, estaria reunida nos lares, né? Para cultuarmos o Senhor nos GFs, nos grupos familiares. Dada a circunstância, nós não poderíamos nos reunirmos em casas, mas nós, os líderes de GFs, durante esse período aí de quarentena, de confinamento, né? Nós estaremos aqui todas as quinta-feiras trazendo uma rápida palavra para a nossa meditação. E hoje o Senhor me deu aqui uma palavra para compartilharmos com os irmãos. Na verdade é uma história daquelas que a gente aprende desde criança, nas escolas dominicais, com as tias, com nossos pais. A história do profeta Jonas. E quando nós lembramos dessa história, o que vem primeiramente na nossa memória é o peixe, né? O grande peixe que engoliu Jonas. E ao meditarmos nessa história, a gente vai perceber que o personagem central dessa história não é o peixe. Na verdade, é Deus. Um Deus poderoso, misericordioso, benevolente, um Deus que salva uma nação que se dobra a Ele, né? E a gente percebe desde o início dessa história que Deus, tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele faz tem um propósito de salvar pessoas, né? A gente percebe isso quando Jonas desobedece a ordem dada por Deus e parte numa direção contrária àquela que Deus enviou, e vem uma grande tempestade a ponto de aquele barco já quase estar naufragando. E a história que nós já conhecemos, né, que descobrem que o problema está com Jonas, então eles lançam Jonas no mar e a tempestade se acalma. Tudo volta à normalidade. Então aquelas pessoas viram ali o poder de Deus, reconheceram quem é o Deus verdadeiro, o Deus que salva, e se dobrou a Deus. Isso é um grande milagre. E a gente pode ver muitos outros milagres. Por exemplo, o peixe engolir Jonas, Jonas ficar no ventre de um peixe durante 3 dias e não morrer. E se arrepender do erro dele, da falha dele, orar ao Senhor, pedir perdão a Deus. E Deus então fazer com que aquele peixe volta, né, devolve Jonas na praia, um lugar onde ele pudesse se salvar e concluir aquele chamado de Deus. Bem, quando Jonas chega nessa cidade, né, depois de Deus convocá-lo, né, para cumprir aquela missão dada por ele no início, Jonas chega nessa cidade para trazer uma informação, uma mensagem que não era uma mensagem de paz, era uma mensagem que ia deixar aquele povo aterrorizado, num caos total. E aquele povo ele tinha a oportunidade de entrar numa histeria total, num caos total, ou se dobrar a Deus e se arrepender verdadeiramente dos erros, dos pecados que eles haviam cometido. E a gente vai ver, a gente percebe no capítulo 3 de Jonas, que aquele povo, algo extraordinário acontece com eles. Ao invés deles entrarem nessa histeria total, eles se converteram a Deus. Ele se arrependeu verdadeiramente dos erros, das falhas, dos pecados horríveis que eles cometiam. Que Naum cita os pecados da cidade de Nínive. E Naum refere a cidade de Nínive como a cidade de sangue. Uma cidade que praticava crimes horríveis. Pegava seus inimigos vencidos já, decapitavam as cabeças deles e traziam para fazer pirâmide com as cabeças, os crânios das pessoas que eles matavam. Naum também refere-se a uma nação que se prostituía, era feitiçaria, era uma cidade que praticava todos os tipos de maldade contra o Senhor. E quando Jonas traz essa mensagem, aquele povo então eles começam a fazer uma reflexão de todos os erros que eles fizeram no passado e se dobram a Deus. A gente vê um rei se despindo das suas vestes real, né, abaixando um decreto
onde ele diz que todas as pessoas daquela cidade deveriam orar com todas as suas forças, jejuar, até os animais não deveriam comer e nem beber nada, porque fazendo assim talvez o Senhor perdoaria os seus pecados e poupariam. E a gente pode observar que no versículo 10 do capítulo 3, a palavra do Senhor diz que Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência, e atendeu às orações do povo. Voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Isso foi a palavra do Senhor, foi Deus que teve essa atitude de não destruir algo que ele já tinha designado, já tinha enviado o seu mensageiro para avisar: olha, nós vamos destruir em 40 dias. E aquele povo então clamou a Deus, orou a Deus, jejuaram e Deus voltou atrás. Nos dias de hoje, amados, a gente vive uma histeria, muitas informações, a mídia, meios de comunicação em geral, as redes sociais, muitas informações que às vezes a gente tem que se desligar um pouco, porque se a gente for observar tudo, a gente entra num caos, numa loucura, né? E o que a palavra do Senhor traz para nós nos dias de hoje, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo? É que nós devemos nos voltar para Deus. Deus, ele está nos chamando para que nós nos dobramos a Ele. Fazemos uma autorreflexão de nós mesmos. Onde que estamos falhando? Tenho certeza que nós não estamos como a cidade de Nínive, com essa crueldade. Mas às vezes, amados, fazendo uma comparação com Jonas, um profeta de Deus, um homem mensageiro de Deus, mas se nós formos analisarmos o comportamento dele, foi um comportamento egoísta, ciúmes, orgulho, de vingança. Ele não queria a salvação da cidade de Nínive. Ele não queria que Deus poupasse aquela cidade. O sentimento dele era um sentimento de vingança, de ódio. E muitas vezes nós nos comportamos desta forma. Jonas, ele, por Nínive ser uma cidade assíria, e que em outras ocasiões Israel já foi muito castigado por ela, o sentimento dele era que o Senhor realmente acabasse com aquela cidade, destruísse aquela cidade. A gente pode observar isso no capítulo 4, no versículo 2, quando Jonas diz assim: então orou ao Senhor e desabafou, dizendo: ó Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava na minha casa? Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso, compassivo, longânime, rico em amor e que ameaça castigar, mas te arrependes. Esse era o sentimento de Jonas, o sentimento de vingança. Ele não queria que Deus salvasse aquela cidade, mas Deus salvou. E hoje, amados, trazendo de novo para os nossos dias, nós vivemos esse caos, esse desespero, não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Tudo indica que dias piores virão. Mas o que nós escolhemos fazer? Se dobrar a Deus em oração, em jejum, clamarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso, esse Deus misericordioso que acalma a tempestade, que abre o mar vermelho, que faz um peixe engolir um homem e ficar durante 3 dias e não morrer, e depois vomitar esse homem em vida, sã e salvo. Amados, temos que escolher Deus. Esse é um momento em que nós devemos fazer uma autorreflexão, ver qual que é
O que está saindo do nosso coração, da nossa mente? Será que é um sentimento de vingança, como Jonas teve? Um sentimento de ciúmes, de autocomiseração? Jonas preferiu morrer. E é interessante que Deus, ele encerra essa história de Jonas no capítulo 4, versículo 11, né? Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? Uma pergunta, né? Deus termina com essa pergunta. Porque Jonas teve pena de uma mamoeira que tampou o sol para ele não ser castigado pelo sol, né? E no outro dia Deus enviou uma praga que acabou com ele, e Jonas ficou lá se lamuriando, né? Lamentando pela mamoeira, e Deus aí faz essa pergunta para ele: olha, você teve dó de uma mamoeira, por acaso não haveria ter compaixão de uma cidade com mais de 120 mil seres humanos e muitos animais inocentes? Esse é o nosso Deus, amado, um Deus de misericórdia, um Deus bondoso, um Deus que cuida dos seus. Amém? Que nós possamos refletir nessa história, que nós possamos então sentar com a nossa família, né, com mais tempo, porque aqui o tempo é bastante corrido, e refletirmos, analisarmos e orarmos, clamarmos o nosso Deus. Amém? Que vocês tenham um restante de semana abençoado na presença do Senhor. Fiquem com Deus.